essa que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Deputado. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas deputados. Bom dia, Santa Catarina. Ata da 86ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em 14 de agosto de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevig. Secretárias, deputado Kennedy Nunes, Dirce Heiderscheit, Ana Paula Lima, Maurício Skudilac. Às 14 horas do dia 14 de agosto do ano de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo quórum regimental. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Rodrigo Minotto e Dirceu Dresch. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes, PSD, Natalino Lázari, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, e a senhora deputada Luciane Carminati, PT. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Dirceu Dresch, Darcy de Matos, Kennedy Nunes, Jean Kuhlmann, Mauro de Nadal, Fernando Coruja e a senhora deputada Luciane Carminati, foi rejeitada a emenda aditiva às folhas 10, com votação em separado ao projeto de lei complementar 015/2018, com a seguinte votação: 20 votos sim e 6 votos não. Nenhuma abstenção. Momento seguinte, foi submetido à votação e aprovação pelo processo nominal em primeiro turno. Projeto de lei complementar 015, sendo as emendas aditiva e modificativa, as folhas 15 e 13, respectivamente, aprovadas, e a emenda aditiva, a folha 10, rejeitada, totalizando 29 votos sim, sem qualquer voto contrário à abstenção. Foram aprovados em turno único os projetos de lei 0109, 0167, 0176 e 0206 de 2018. Também foram aprovados em primeiro turno os projetos de lei número 0269, 2014, 074 e 0400, 2015, 055, 2016, com emenda substitutiva global 0124, 2017, com emenda substitutiva global 0357, 0499, 2017. Ambas com emendas modificativas 0414, 2017, bem como os números 016, 2018, com emenda substitutiva global 069, 0160, 2018. Ato contínuo. O projeto de lei número 0293/2016 recebeu emenda em plenário e foi encaminhado às comissões. Foi retirado de pauta pelo líder do governo o projeto de lei 017/2018. Ex ofício foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 1308/2018. Aposto ao projeto de lei 047/2018, totalizando 25 votos não, sem qualquer voto contrário e abstenção. Foram aprovadas as moções 0260 e 0264, 2018. Outro assim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 0708 a 0717, 2018. Na sequência, o senhor presidente, com a equiescência dos líderes do partido, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, FEComércio, Bruno Breitenthal, fizesse uso da
palavra para fazer acerca dos 70 anos de fundação dessa instituição. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para amanhã às 10 horas, conforme calendário especial, para constar. Eu, segundo a secretária, gravei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Dirce Reinscheid. Em discussão, a ata que acaba de ser lida e que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Não havendo em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Senhores deputados, como estamos em horário de forma não tradicional, e sim repondo às sessões, este horário é destinado já aos partidos políticos. O primeiro orador é o deputado que representa o PSDB, deputado Vicente Caro Preso. Logo em seguida, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos. Logo depois, MDB, PSD, PT e PDT, deputado Minotto. Então, agora, o deputado Vicente Caro Preso tem um tempo de até 7 minutos, horário do seu partido político, que é o PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, muito bom dia. Venho a essa tribuna falar sobre um assunto extremamente importante, sobre o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência. Ontem saiu na imprensa nacional um estudo da Unicef que apontou que 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem em situação de pobreza no país, algo extremamente preocupante. Um total de 32 milhões de jovens com menos de 18 anos de idade. Essa semana, eu protocolei nessa casa um projeto de lei que pode ajudar a mudar essa triste realidade das crianças e adolescentes por meio do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. A minha proposta, senhoras e senhores, cria algumas situações novas que irão potencializar a arrecadação desse fundo para o Estado de Santa Catarina. Entre as mudanças, a minha proposta transforma a opção atual em obrigatoriedade das empresas controladas pelo governo, como Celesc e Casan, por exemplo, de destinarem anualmente 1% do imposto de renda devido a programas vinculados a esse fundo. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente desse Parlamento, tenho defendido o fundo por tratar-se de um programa federal que visa a arrecadação incentivada para programas ligados à adolescência. Atualmente, já é completamente possível para pessoas físicas e jurídicas doarem ou destinarem parte de suas obrigações com o imposto de renda diretamente a esse fundo. A proposta cria ainda a possibilidade dos servidores públicos doarem de até 6% das obrigações com imposto de renda no ajuste anual e, com isso, ter um dia de folga na data do seu aniversário, ou seja, o Estado incentivará doações ao fundo, mantendo os recursos que são pagos na folha aqui em Santa Catarina. Por fim, a lei cria ainda a possibilidade de empresas não controladas pelo Estado de também doarem e, nesse ponto, conseguirem, além do incentivo ordinário, 1% do imposto de renda, crédito para abatimento de até 50% de dívidas já existentes com o fisco estadual, ou seja, a empresa poderá utilizar valores destinados ao FIA como moeda para a liquidação de dívidas antigas com o Estado, melhorando assim a arrecadação ao FIA e também a arrecadação direta através do pagamento de dívidas consideradas perdidas. O objetivo da minha proposta é garantir que o Fundo da Infância e Adolescência possa, com doações que iriam para o imposto de renda, manter e melhorar programas sociais que atendem a milhares de crianças e adolescentes em nosso Estado. Ao invés do dinheiro ir
para o governo federal para voltar quando e na quantidade que Brasília quer, teríamos e teremos, assim que o projeto for aprovado, os recursos para crianças e adolescentes assegurados imediatamente. Muito obrigado, senhoras e senhores parlamentares. Por favor, deputado Caminho. Deputado Vicente, só quero corroborar com Vossa Excelência e parabenizá-lo pelo tema ora abordado. Aliás, há uma evasão muito forte de recursos que vai para a União, por consequência dos municípios não estarem habilitados, estarem atentos com relação a essa questão do Conselho e também do Fundo. E é impressionante como a sociedade ela é solícita, ela é partícipe. Os empresários, isso já é da essência do catarinense, quando percebe que à frente de uma instituição, de uma entidade, há realmente um projeto idôneo. E o FIA realmente ele se caracteriza na essência como um suporte. Há milhares e milhares de crianças, de jovens que estão à mercê, entendeu, de uma situação. E esse é o papel e o dever do homem público. E Vossa Excelência coloca aqui com muito conhecimento, e nós precisamos difundir ao máximo essa questão e conscientizar a nossa sociedade. Agora é preciso que se efetive os mecanismos necessários para que a gente possa implementar esse tipo de política no âmbito do Estado de Santa Catarina. Obrigado pelo seu aparte, deputado Comim. A comissão da qual presido da Infância e Adolescência, ela realizou vários seminários sobre o FIA, no sentido de capacitar as pessoas envolvidas nesse mundo da infância e adolescência. Nós levamos técnicos do Conselho Regional de Contabilidade, nós também levamos pessoas ligadas à Secretaria da Receita Federal, enfim, foram momentos de incentivo ao uso correto do Fundo da Infância e da Adolescência, inclusive fazendo parcerias com quem, em potencial, poderiam mais doar para esse fundo, principalmente na Fiesc, para centros de profissionais liberais, como a Associação Médica dos Engenheiros, enfim. Então, com esse Fundo da Infância e da Adolescência, só para se ter uma ideia, Jaraguá do Sul construiu e manteve, por algum tempo, o banco de leite materno. Foi com um projeto bastante estruturado que nós levamos recursos suficientes ao Hospital Maternidade de Jaraguá, que recebe, depois disso, uma série de melhoramentos para prover às crianças recém-nascidas, muitas vezes que suas mães acabaram não tendo condição da produção suficiente de leite para serem amamentados dessa maneira. Então, criatividade, mas também tem que ter um pouco de empreendedorismo nisso. E é através da nossa função como parlamentar, acabamos por fazer esses projetos e dar cabo a tantas ideias boas que se pode fazer com esses recursos que iriam para Brasília e que nós, com sabedoria, podemos utilizá-los bem aqui da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Próximo partido é o bloco parlamentar PP, PR, PSB. Podemos, por um tempo de até 13 minutos, deputado Valmir Comim, é o deputado que fará uso do tempo do bloco parlamentar. Senhor presidente, Kennedy Nunes, que preside a sessão, queridos amigos da TVA, nossa Rádio Leste Digital, senhores, senhoras deputados, nós adentramos já um tempo atrás num projeto que está tramitando nas comissões e hoje findando a Comissão de Meio Ambiente, qual tivemos como relator do projeto o deputado João Amin, que já fez o seu parecer e espero que seja realmente colocado em pauta para que a gente possa fazer apreciação no plenário no dia de hoje, deputado Maurício, que é o projeto de lei que permite a doação de animais e convênios para atividades terapêuticas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei 0139.8/2018, de minha autoria, que permite o processo de doação de animais pertencentes aos órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública, SSP, quando considerado inservíveis à segurança jurídica ao processo de doação de animais da segurança pública, com base na humanização que envolve a vida laboral de cada um,
permitindo que o servidor que trabalha com animal durante anos possa adotá-lo. A legislação em Santa Catarina não especifica o que pode ser feito quando o assunto é a destinação de animais considerados inservíveis. Cães e cavalos, muitas vezes, fazem a diferença no trabalho dos órgãos de segurança pública, além dos que são envolvidos voluntariamente em processos terapêuticos. Além de atuar em ações efetivas de combate à criminalidade, os cães e cavalos são uma excelente alternativa de auxílio terapêutico para crianças e adolescentes, portadores de processos de necessidades especiais. Muitos trabalhos possuem resultados positivos e acredito que é preciso garantir em lei a necessidade dessa terapia. Eles merecem uma legislação específica, faz a diferença de forma muito positiva na vida das pessoas. A inspiração. A iniciativa desse projeto teve como inspiração a Lei de número 15.106, de 2018, do Estado do Rio Grande do Sul, que ficou conhecida como a Lei Nanquim. Uma homenagem ao cavalo que acompanhou a ex-policial militar Kelly Timóteo por 5 anos na Brigada Militar, em Passo Fundo. Em julho do ano passado, quando soube que o ex-parceiro iria a leilão, a oficial começou um movimento nas redes sociais para conseguir adotá-lo. O apelo chegou às autoridades e resultou na mudança da legislação. O contato emocional que esses profissionais possuem com os companheiros de trabalho é algo imensurável. Acho válido copiar projetos que são interessantes e que são humanizados, como esse, que pensa no cidadão e no animal, no bem que um faz ao outro. O trabalho animal em Santa Catarina. Desde maio de 1835, a Polícia Militar de Santa Catarina utiliza equinos no processo de policiamento montado. Atualmente, a Polícia Militar de Santa Catarina possui unidades de cavalaria em 5 cidades do estado: Criciúma, Lages, Chapecó, Joinville e São José, sendo que nesta última se encontra o Regimento de Polícia Montada, responsável tecnicamente por todas as demais unidades de cavalaria do estado. A guarnição especial da Polícia Militar Montada, GESPMON, dispõe de aproximadamente 160 equinos. Já a atividade com cães teve início na Polícia Militar em 1980. Tais animais chegam aos quartéis com aproximadamente 3 a 4 meses de idade, normalmente por doação da comunidade ou de algum membro do quartel. A partir de então, passam por uma adaptação de 1 ano, a fim de que se descubram suas aptidões. Nesse período, começam os treinamentos realizados pelos membros do Canil, uma equipe de 5 policiais militares que se revezam na atuação e adestramento dos cães. Os cães trabalham uma média de 8 a 10 anos. Atualmente, a Companhia de Polícia Militar de Policiamento com Cães Canil Central, localizada no município de São José, que coordena tecnicamente 18 canis setoriais distribuídos pelo Estado. Conta com 114 animais, atuando diariamente em apoio a outras unidades. Ainda os cães da raça labrador, utilizados para busca e salvamento pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, iniciado em 2003. Senhor presidente, é um tema até um tanto recorrente, porém de extrema expectativa por parte de muitos policiais militares que desenvolvem um laço, de amor ao animal e que, chegando, no momento em que este é colocado à disponibilidade do leilão, permite a esse policial a segurança jurídica para poder adotá-lo. E um dos exemplos, que eu posso aqui firmar e reafirmar, por ter presenciado na essência, em loco, é o trabalho desenvolvido pela APAI de Cocal do Sul, CALA, Luzes do Amanhã, onde, lá em uma parceria da APAI com o Comando Militar de Criciúma, permite uma condição na ecoterapia
para aquelas crianças, aqueles jovens, né, poder desenvolver a sua capacidade, a sua condição motora com muito mais eficiência, dando a eles dignidade e qualidade de vida. E muitas vezes a gente, talvez para muitos, né, que não conhecem, sabe, presidente Kennedy, que não conhecem essa realidade, a situação, mas só quem tem, muitas vezes, alguém com grau de eficiência na família, para entender o verdadeiro significado desse trabalho, desse apelo, desse bojo social, que é caracterizado na essência peculiar do cidadão catarinense e de muitos profissionais, independente de estar nativa ou não, de ser da iniciativa privada ou iniciativa ou pública, mas que tem a condição de proporcionar gesto, de estender a mão, e faz com muita propriedade, com muito amor, com muito carinho, e isso faz com certeza a diferença na vida daquela criatura, daquela criança, daquele jovem, da família e de todos que estão ao seu entorno. Por essa razão, e esse mesmo trabalho, desenvolvido lá pelo comando de Criciúma através dos cães, junto à AMA, uma entidade que cuida dos autistas lá da nossa região sul, que são mais de 100 autistas, né? E como se diz, né, são vários níveis do espectro do autismo, né? Desde o leve até o médio e o severo, mas só quem tem alguém na família para entender o grau de dificuldade e a falta de políticas públicas, de comprometimento do poder público para com esse segmento tão crescente, tão atualíssimo, e a cada vez necessitando de estudos científicos, né, de pesquisa, de desenvolvimento, de condições que possam promover uma vida mais digna a essas pessoas que acometidas dessa questão relacionada ao autismo. Por essa razão, esta lei vem sedimentar segurança jurídica, dar condições seguras na legislação para que esses animais possam ser adotados, quer por empresa pública ou privada, por instituições, com regramento, com critérios e com propósitos específicos bem definidos. Por isso eu espero sinceramente a aquiescência, a sensibilidade, o discernimento desse Parlamento para que a gente possa, o mais breve possível, fazer a sua aprovação e fazer o encaminhamento ao governo para que possa sancionar essa lei, fazer a sua regulamentação e colocar à disponibilidade da sociedade catarinense. Senhor presidente, um tema que também faço questão de abordar na manhã dessa quarta-feira foi o episódio ocorrido ontem, no dia de ontem, na Itália. Diz o seguinte: é com extremo pesar que registro o fatídico acidente ocorrido na manhã dessa terça-feira, no caso ontem, com a queda parcial de uma ponte em Gênova, na Itália, que vitimou até o momento, pelo menos até o final do dia de ontem, 11 pessoas e 5 feridos. Externando aqui minhas condolências a todas as famílias vitimadas. Que o trágico acidente sirva de alerta para a urgente necessidade dos reparos emergenciais necessários a serem realizadas nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. As autoridades precisam formar uma força-tarefa com a finalidade de finalizar o processo licitatório, que é morosíssimo, com a maior urgência possível para o início das reformas. A segurança dos catarinenses precisa estar acima das burocracias e entraves que estão impedindo o início das reformas. As fotos vinculadas nas redes sociais, bem como as matérias vinculadas pela imprensa, atestam de forma veemente o estado de deteriorização das pontes horas mencionadas. É tempo de agir para prevenir um desastre anunciado em nossas pontes. Era isso, senhor presidente e senhores e senhoras deputados. Obrigado. O bloco tem mais 2 minutos. Não sei se algum parlamentar quer fazer uso da palavra. Não. Agora, portanto, o próximo é o MDB. Não havendo deputados presentes do MDB, PSD. Abrindo a palavra, o deputado Ricardo Guide, Partido dos Trabalhadores. Deputado
Neudi Sareta. Antes, portanto, quero fazer o registro dos vereadores mirins da Câmara Municipal de Gaspar, cujo coordenador é o senhor Alan Santiago. Sejam bem-vindos aqui, e todos estão participando aqui hoje da sessão da Câmara Municipal de Gaspar, os vereadores mirins. Sejam bem-vindos, e tomara que alguns de vocês, ou muitos de vocês, possam estar aqui nos próximos períodos legislativos, né? Eu fico pensando que na minha adolescência não tive esse prazer de poder fazer isso. Eu fico muito contente, sejam todos bem-vindos. Deputado Neudi Sareta, com a palavra pelo tempo de até 7 minutos, em nome do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, nós tivemos uma vitória importante agora nessa semana na luta para garantir os recursos para a saúde dos catarinenses. Com a sanção por parte do governador da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2019, que é a lei que define o planejamento do Estado, ficou garantido ali no artigo 13 desta lei, sancionado agora no último dia 7, garantido que será pago os recursos da saúde em forma de 1/10. Essa era uma luta antiga, longa, que nós tínhamos aqui, inclusive tramitava um projeto de lei de autoria do deputado Coruja, que tive a alegria e satisfação de ser o relator na Comissão de Saúde, onde nós buscávamos exatamente isso, garantir que todo mês a saúde possa ter os seus recursos lá estabelecidos. Nós terminamos o ano passado com um déficit muito grande na área da saúde. Segundo os dados, quase R$1 bilhão de dívidas. Mais de 500 mil catarinenses estão nas filas do Sistema Único de Saúde aguardando por cirurgias, por consultas, por exames especializados. E muitas das vezes os recursos que deveriam ser destinados à saúde não eram repassados na forma correta e de acordo com a necessidade. Com o estabelecimento desse artigo, senhor presidente, senhores deputados, obrigatoriamente até o dia 20 de cada mês, esses recursos deverão lá estar consignados. Portanto, eu acredito que foi uma grande vitória que nós obtivemos. A força também da Assembleia Legislativa de ter garantido esse recurso nos dá a certeza de que nós devemos continuar lutando para que a saúde dos catarinenses melhore. Tem muita coisa ainda para avançar, mas essa, sem dúvida, foi uma grande vitória que obtivemos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Com a palavra, deputado Rodrigo Minotto, por o tempo de até 5 minutos. Deputado, essa presidência vai abrir o tempo de mais 5 minutos para Vossa Excelência, em nome do PSD, meu partido, com a aquiescência do deputado Ricardo Guide, para que Vossa Excelência possa fazer o uso da palavra por até 10 minutos. 5 minutos seu e 5 minutos do PSD. Obrigado, senhor presidente, pela gentileza. Espero não ocupar todo esse tempo, mas agradeço desde já. Queria aqui saudar a todos os vereadores e vereadoras mirins da Câmara Municipal de Gaspar, que estavam aqui conosco, junto com o seu coordenador, o Alan Santiago. Senhor presidente, já que estamos em época de eleição, em clima de eleição, eu quero aproveitar a oportunidade para abrir os meus votos. Meus votos são, na verdade, os mesmos votos que eu havia aberto há 4 anos. Meu primeiro voto segue a tradição histórica do meu partido, o PDT. Como os grandes líderes que construíram a trajetória do PDT até aqui, o meu voto é o voto da educação. Uma educação com caixa alta, de qualidade, realmente responsável pelo futuro das nossas crianças, da nossa juventude. Nosso partido criou, com Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, as escolas de tempo integral.
com ensino de qualidade, envolvimento com valores éticos, prática de esportes e boa alimentação para os alunos. Foi o maior avanço da educação em toda a história do Brasil, sendo reconhecida internacionalmente. Tenho, pois, boas razões para votar em educação nesta eleição. Voto também nos trabalhadores, de quem fui voz em defesa dos seus direitos aqui nessa Casa Legislativa. Os trabalhadores perderam a batalha em defesa dos seus direitos em nome do emprego. Com a mudança proposta pela reforma trabalhista, a economia iria crescer e com ela iriam crescer os empregos. E isso não aconteceu. Os 14 milhões de desempregados no Brasil mostram que a reforma trabalhista não passou de uma farsa. Meu voto também vai para os trabalhadores. Voto também contra o desperdício do dinheiro público, mais necessário do que nunca nesse momento de crise nas contas do governo catarinense. Os senhores e senhoras são testemunhas de que desde os primeiros dias do meu mandato, cobrei do governo do Estado o fechamento das secretarias regionais, hoje agências regionais. Verdadeiras máquinas de rasgar dinheiro público. O próprio ex-governador, antes de virar governador, não se cansava de chamar as secretarias regionais de cabides de emprego. Ele estava certo quando dizia isso. Felizmente, ele estava certo. E estava errado quando, como governador, manteve essa gastança desnecessária, quando podia ter usado o dinheiro gasto com elas para melhorar o atendimento da saúde dos catarinenses, que não têm plano de saúde, ou de melhorar as condições de nossas escolas e de nossos professores. Somente nesse ano de 2018, mais aproximadamente 3 milhões de reais foram usados para transporte aéreo do governo do Estado. 3 milhões, quase 3 milhões de reais. Por isso, meu voto também é contra o desperdício do dinheiro público. Voto assim nesta próxima eleição, com a consciência de que o trabalho de todos nós só tem sentido se for para construir uma Santa Catarina melhor para todos os catarinenses. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Minuto. Eu agora passo o restante do tempo, somado mais 8 minutos, peço para que a assessoria coloque mais 8 minutos, e o deputado Milton Obos falará em nome do PSD, e, portanto, o deputado Minuto não foi necessário utilizar os 5 minutos que havia cedido para o PDT. Vossa Excelência tem um tempo de 13 minutos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os demais parlamentares, todos que nos acompanham através da TVA. Nós ocupamos a tribuna nesse dia de hoje, senhor presidente, primeiro para falar da nossa alegria na manhã de hoje, na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vimos aprovado o projeto de lei de nossa autoria, que cria os caminhos, a rota turística, os caminhos de Santa Paulina. Um projeto que eu julgo muito importante para Santa Catarina, uma vez que Santa Catarina é um estado que tem um potencial de atração turística muito grande. O nosso litoral, a nossa serra, os nossos vales, e o Santuário de Madre Paulina já é hoje um dos lugares muito frequentados em Santa Catarina, e o turismo religioso ele tem essa vocação. E o historiador, seu Isaac, lá de Balneário Camboriú, que tem toda essa história muito bem pesquisada, e ontem ainda eu estava em Balneário Camboriú e as pessoas falavam, na época as pessoas faziam a cavalo
né, o trecho de Balneário Camboriú, São João Batista, Tijuca, São João Batista, até Nova Trento. E a ideia desse projeto de lei é nós potencializarmos o grande potencial turístico que nós temos em Santa Catarina e na região de Balneário Camboriú. O deputado César Valduga, que participou lá da votação da Comissão de Turismo, agradeço muito, Vossa Excelência, e potencializar o turismo religioso. E que o Estado, através dessa lei, tenha, através da Santur, através da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, possa potencializar essa rota, criar condições, estimular lá os empreendedores, que ainda tem gente que cultiva os estabelecimentos da época que a Santa Paulina passava por lá. Isso é que vai contar a história repetidas vezes do nosso futuro. Como é o caminho de Santiago de Compostela, como tem tantas rotas hoje, deputado Ricardo Guidi, pelo mundo e também aqui no Brasil. Então, é um momento de comemoração para nós, agora só falta vir ao plenário, para que a gente possa ter essa lei aprovada e começar, a partir daí, todo um trabalho de consolidação de mais um advento importante que vai potencializar o turismo de Santa Catarina e, principalmente, o turismo religioso. Mas aproveito esse momento também, deputado Kennedy Nunes, que preside os trabalhos. Nós estamos aqui nos preparando para um período de recesso, onde teremos as eleições no Brasil. E a gente, quando fala no Brasil, quando nós falamos em Santa Catarina, nós temos que ter muita preocupação com o momento que nós vivemos hoje. Nós sabemos que não importa qual o presidente da República que for eleito no próximo ano, ele pegará um país que até início de 2021 vai estar batendo já a casa dos 80% do PIB, o tamanho da dívida pública brasileira. E isso é algo incompreensível para alguns, mas muito sério quando se fala em macroeconomia, quando se fala em investimentos que o país tanto precisa para voltar a crescer e gerar empregos. Nós vivemos hoje o menor índice de investimentos da nossa história no país. Quando considerarmos o investimento público e privado, nós estamos aí esse ano a cerca de 16% do PIB. Isso é muito pouco para um país que falta tudo, para um país que tem muita oportunidade. E o que está acontecendo? A política desses últimos anos, colocada em prática no país, que foi uma política de um projeto de poder e não um projeto de país, fez com que todos os empreendedores, todos os investidores, a indústria brasileira, os estrangeiros, deixassem de investir no Brasil. Todos esperando o que vai acontecer com essas eleições. Neste ano, nós temos um dos piores investimentos externos no Brasil. Pouco mais de 60 bilhões de dólares, isso é menor do que 2009. 2009 foi o pior índice que tivemos. E por que tudo isso? É o descrédito. É o descrédito do capital. E é o capital que muda a condição competitiva do país, é o capital que tem potencial para gerar empregos. E o nosso povo está desempregado. E é esse povo desempregado que, neste momento de eleições, não pode se acovardar. Eu ouço muito, andando por toda Santa Catarina, deputado Kennedy Nunes, de pessoas dizendo: olha, eu não quero mais votar, eu estou desanimado com a política. Isso só vai agravar a crise brasileira. Isso não vai resolver o problema do Brasil, porque o problema do Brasil não vai se resolver com uma ditadura. Nós vivemos um regime democrático e isso não vai
não vai acabar, não vai ter golpe, não tem mais espaço para isso. Nós temos que resolver a nossa situação pela via democrática. E aí entra a responsabilidade do povo brasileiro, do povo catarinense, que tem que saber separar o joio do trigo, que temos que escolher pessoas competentes e decentes para administrar cada área do nosso país. Seja aqui na Assembleia Legislativa, deputado Kennedy, que temos aí, sei lá, perto de 300 candidatos, as pessoas podem escolher. Analise a história de cada um, veja a vida pregressa de cada um e faça a sua escolha, porque o não fazer escolha, os profissionais da política vão se eleger. Assim como se faz os arranjos lá em cima, em Brasília, que ninguém suporta e aguenta mais, é a nossa forma de escolha que pode mudar o Brasil. É a nossa forma de escolha que pode mudar Santa Catarina para melhor. Nada acontece por acaso. E nós temos que, cada um de nós, fazermos a nossa parte. Eu não sou covarde, eu não fujo à luta. Era muito simples, deputado Kennedy, voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Tivemos uma missão dada pelo nosso ex-governador Raimundo Colombo, de estruturar a Defesa Civil de Santa Catarina, que praticamente não existia, de enfrentar o fenômeno das enchentes do Vale do Itajaí, que tanto sofrimento trouxe para o povo de Santa Catarina, principalmente do Vale, onde nós temos a maior população de Santa Catarina. Tudo está caminhando, deputado Kennedy. Não estamos mais esperando a próxima catástrofe vir. Obras foram feitas, projetos estão prontos para outras obras acontecerem. E alguns outros projetos estão em fase de conclusão. E preparamos um Estado para enfrentar preventivamente os desastres. Eu confesso para vocês que poderia voltar para casa com a sensação do dever cumprido. Mas é nessa hora mais difícil, é nessa hora mais complicada da vida política do Brasil, que cada um de nós, cada um de vocês, cidadãos de bem, que querem o Brasil melhor, que querem o Estado melhor, que querem a sua cidade melhor, não podem ser covardes e dizer que não vão participar da eleição. Isso é muito sério. Eu tenho repetido isso em cada encontro que eu tenho feito, deputado Kennedy, porque isso é muito sério. As pessoas de bem, elas podem ter até o direito de estarem revoltadas com tanta coisa ruim que a gente vê. Mas existem coisas boas sendo feitas. Existe gente boa fazendo a sua parte, como todo cidadão de bem que trabalha de manhã à noite, que paga seus impostos, que conduz a sua família corretamente. É assim que nós vamos renovar a esperança de um futuro melhor para os nossos filhos, com participação e não com omissão. É nesse sentido que eu quero deixar um grande abraço a todos os catarinenses, deixando essa reflexão, nesse momento que nós paramos um pouquinho, 2 semanas, para corrermos Santa Catarina e tentarmos dar nossa contribuição, deputado Kennedy, que o povo de Santa Catarina faça a mesma reflexão. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado. Belíssima reflexão, e é isso. Eu tenho dito que os maus só ocupam os espaços porque os bons se omitem. Não havendo mais oradores inscritos, e também pelo fato da ausência dos deputados que nesse momento estão nas comissões técnicas, a pauta que ficaria alguns deferimentos e uma moção, fica para a sessão da tarde, até porque também agora temos a reunião da mesa diretora. Está encerrada a presente sessão, convocando a próxima para as 14 horas.